Olá pessoal, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, uma live. Dessa vez eu tenho um convidado super especial, o nutricionista Henrique Altran. Então, para quem está chegando aqui agora, eu sou a Nutri Josi Pires e eu ajudo pessoas com diabetes tipo 2 a combater essa doença, reduzindo até mesmo eliminando o uso de medicamentos. Hoje nós vamos falar o seguinte assunto, diabético tipo 2, conhecer o que é uma alimentação saudável vai te ajudar a combater essa doença mais rápido. E eu sei que quando vocês, muitas vezes, vão em uma consulta médica ou nutricional, é muito comum vocês ouvirem de seus profissionais, coma mais alimentos naturais, faça uma alimentação saudável. Você sabe o que é uma alimentação saudável na prática? Qual é o papel do alimento? Por que nós comemos, minha gente? Olá! Bom dia, Henrique. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo Tudo bem? ótimo. Rapaz, Tá a tudo... gente só faz essas lives assim, eu e você, quando a gente podia fazer essas lives ao vivo de verdade, né? Eu do seu lado, porque a gente tem essas coisas de Instagram, né? Nem precisa. A gente mora na mesma cidade, né? Pois é, gente, assim, os meus seguidores, o Henrique é nutricionista também, e nós estamos aqui em Fortaleza. Ô, terra boa, ô, Pois terra pra ter gente boa. não é. Então, Henrique, tudo bem contigo, Tudo né? show de bola, Josi. Obrigado pelo convite. Imagina, ele hoje está aqui como meu convidado. Então, gente, sem mais delongas, nós vamos iniciar o nosso assunto. Vou pedir para o Henrique, como meu convidado, se apresentar para vocês aqui primeiramente, beleza? Vai, Henrique, tá contigo? Bora. Certíssimo. Bom dia a todos. Eu me chamo Henrique Altran. Eu sou daqui de Fortaleza. Comecei minha carreira como nutricionista em 2018, quando eu entrei na faculdade, né? Em 2021, final de 2021, eu me formei, né? Colei grau em começo de 2022. Mas, na realidade, meu interesse pela parte biológica e científica já é um interesse bem antigo. Porque eu lembro, a minha memória mais antiga que eu tenho, Josi, dessa minha paixão por ciência, né, de uma maneira geral, ela vem quando eu tinha 6 anos de idade, 8 anos de idade, eu fazia a segunda série. Eu lembro de tudo, eu lembro até do nome da professora, a tia Helena, né? Ela passou um trabalho para a gente fazer em dupla, que era para dar uma aula sobre qualquer tema, né? E eu e o meu amigo Daniel Teles escolhemos fazer, faz tempo, eu não sei nem onde é que anda o Daniel Teles, se ele de repente vê essa live, né? Já vai que a gente fez era uma para ser uma aulinha de 10, 15 minutos e no final das contas a gente deu uma aula de 45 minutos sobre insetos. Então essa é a minha memória mais antiga que eu tenho dessa época, né? Da minha época de interesse nessa questão de ciência. Eu fiz o meu primeiro curso de graduação foi biologia, né? Eu tive uma influência muito forte de um grande professor aqui da cidade e infelizmente eu não concluí, comecei a dar aula antes, isso acabou me atrapalhando na conclusão do curso. E aí no meio do caminho eu me tornei representante de vendas de uma empresa de suplementos nutricionais. Então foi aí que o bichinho da nutrição me pegou, entendeu? Porque eu comecei a me interessar por essa área de nutrição. Embora na época essa empresa de suplementos ela tinha uma questão muito voltada para controle calórico, uma coisa bem plant-based, sabe? Com suplementos à base de soja e tudo mais. E eu acabei indo muito nessa área, acabei me tornando vegetariano, né? Um determinado. Foi. Eu fui 2 anos vegetariano, não, nunca fui vegano, mas na época eu deixei de comer carne vermelha, parei de comer frango, fiquei comendo só peixe e ovos, né? Lacto, né? Também comia lácteos. E foi um dos piores períodos da minha vida, porque eu adoeci bastante, ganhei peso, embora eu não tenha uma tendência de ganhar peso, eu ganhei quase 10 quilos. E é curioso porque eu estava com. Quando eu parei de ser vegetariano, que foi 2017, eu fui vegetariano de 2015 a 2017. Quando eu deixei de ser vegetariano em 2017, eu estava com o peso que eu estou hoje, só que com 26% de taxa de gordura. Né? Hoje eu tenho o mesmo peso com 15% de taxa de gordura. Né? Foi essa transição aconteceu porque um colega também biólogo colocou na rede social uma
falando um pouco sobre o podcast Tribo Forte, o extinto podcast Tribo Forte, do Dr. Souto e do Polesso. Eu olhei aquilo ali e disse, cara, podcast em português, vai ser legal escutar. Comecei a escutar. No que eu comecei a escutar, eu não consegui mais largar, né? E foi aí que eu comecei a entender mais sobre nutrição, comecei a estudar e aprofundar os estudos, né? Em 2018 eu resolvi fazer nutrição porque resolvi seguir essa carreira e cá estou, né? Formado há um pouco mais de 2 anos. Oi, Rick, eu não sabia que você tinha sido vegetariano, tinha vendido suplementos. Ó, já merece uma outra live, porque eu fiquei curiosa para Pois entender é, se já fez. Todos nós temos um passado assim meio obscuro, né? Essa é a parte obscura do meu passado. interessante. Então, Henrique, como você sabe, eu faço um trabalho muito voltado para diabéticos, né? E aí, por isso eu te chamei para a gente fazer essa live, porque o pessoal está sempre muito confuso aí, inclusive o que é nutrição. Já vou entrar aqui no assunto. Eu escolhi, Henrique, a frase de um livro para abrir nossa live, talvez tu conheça. O livro é O Programado para Comer. Você já leu esse livro, Programado para Programado para Comer? comer Do do Robb Wolf, Isso, né? você tem ele aí. Pronto, você deve Esse aqui, né? lembrar. Isso. Muito Você deve bom, excelente livro, já li sim. Pronto. Você o livro de uma frase que fala assim, ó, se você vive numa sociedade moderna, ocidentalizada de relativo ócio e abundância, mas não está gordo, doente e diabético, então você está fazendo alguma coisa de errado do ponto de vista biológico, né? E a gente está numa live aqui no perfil que fala muito para as diabéticos. Aí eu vou reverter hoje o papel, tipo assim, ô Rick, o que a gente está fazendo de errado? No caso, vou juntar aqui até eu e você, né? E algumas outras pessoas, para não estar obeso e diabético. O que nós estamos fazendo de errado? Essa é a pergunta. Mas assim, o que é nutrição, né, para o pessoal entender? Vamos começar do basicão. Dois nutricionistas, não tem como a gente não começar pelo básico. O que é nutrição? Você pode explorar esse assunto assim da forma como você quiser, né? Mas vamos aqui aterrissar a galera para chegar onde a gente quer chegar. Bem? Pois Pode é, ficar à vontade. essa pergunta é uma pergunta bem ampla, né, Josi? Porque nutrição, ela envolve muitos aspectos da natureza humana, né? Se a gente pensar exclusivamente, a palavra nutrição, ela nos remete a nutriente, ela nos remete à alimentação. Mas, por conta de tudo que a gente já passou do ponto de vista evolutivo, essa parte de alimentação, ela deixou de ser apenas, hoje ela deixou de ser apenas algo relacionado com a questão da alimentação em si, né? Por exemplo, vamos pensar vamos pensar do ponto de vista evolutivo e trazer essa reflexão para o ambiente da evolução. Nós evoluímos num ambiente de escassez alimentar, onde nós tínhamos que conquistar o alimento, nós não tínhamos o privilégio de ir no supermercado comprar o alimento que a gente ia comer. Né? Hoje é muito fácil, hoje ninguém caça, hoje ninguém coleta, hoje a gente tem comida, a gente não precisa nem sair de casa se a gente quiser. A gente pega no aplicativo, bota no iFood e pronto. Temos comida à vontade. Então, se a gente pensar dentro dessa perspectiva, os nossos ancestrais eles tinham escassez de alimento e esforço necessário para conseguir esse alimento. Então, a alimentação em si, isso é um sistema muito antigo dentro do processo evolutivo, ela envolve um sistema de recompensa. Porque eu preciso ter o estímulo para ir atrás do alimento. Dentro do princípio evolutivo, basta pensar da seguinte maneira. Imagina que você tem 2 grupos de organismos. Um grupo de organismo não tem nenhum estímulo para ir comer, para eles tanto faz, e o outro grupo tem estímulo para ir comer, porque quando come sente uma determinada satisfação. Esse grupo que não tem estímulo para ir comer, ele vai acabar, porque eles não vão querer comer. Né? Então, tudo que para a gente, tudo que é importante para a sobrevivência do indivíduo ou da espécie, está envolvido com prazer. Né? Então, urinar, defecar, sexo, alimentação, respiração, tudo isso está envolvido diretamente com uma sensação de satisfação. Essa sensação de satisfação tem a ver com dopamina. Sim. E a dopamina tem a ver com o centro de recompensa. Então, imagina você que está 50 mil anos atrás lá, você e seu marido na sua tribo lá com 100, 150 pessoas, que é mais ou menos o que a gente observa de número que existia. Então você está lá com sua tribo e você já está, sei lá, 2 dias sem encontrar nada para comer. E aí teu marido saiu e voltou bem sucedido de uma caçada. Pensa em todo o estímulo que essa comida traz para aquele momento.
ela traz prazer, ela traz garantia de sobrevivência, ela traz felicidade porque você vai conseguir dar de comer para os seus filhotes, ela traz festa, ela traz alegria, ela traz todo tipo de situação naquele momento. Então, veja que naquela época, 50, 150 mil anos atrás, a gente comia para se nutrir, o nosso objetivo era a nutrição, mas no meio do caminho tinha uma sensação de prazer que vinha por conta disso. Hoje a coisa inverteu. Hoje o meu foco não é a nutrição, o meu foco não é a alimentação, o meu foco é o prazer que está por trás dessa comida. Então a coisa inverteu. A nutrição ela pode acontecer ou não como um meio para eu atingir prazer. Então na hora que eu escolho, porque veja bem, veja como é irracional. Você sabe que o fast food faz mal. Sim. Você sabe que aquela comida não vai te nutrir e mesmo assim, ao invés de comer comida de verdade, você escolhe comer o fast food. Então, tem algum mecanismo por trás disso que impede a pessoa de agir da forma correta. E esse mecanismo é o sistema de recompensa que está incluso nessa evolução toda. Então, a nutrição ela não tem só o aspecto da alimentação, ela tem também um aspecto da psique muito forte, envolvendo emoções, envolvendo preenchimento de vazios, né? Tem muita gente que come para preencher um vazio. Tem outras pessoas que comem porque estão felizes, pessoas que comem porque estão tristes, né? A gente come quando está depressivo, a gente come para comemorar, né? Eu penso nos nossos ancestrais lá atrás, nessa situação que eu acabei de descrever, comemorando porque conseguiram a comida, né? Na beira da fogueira lá, assando aquele mamute enorme, então muita festa e tudo mais. E eu penso hoje que toda comemoração, né? Comemoração tem que ter comida. Se não tiver comida, não é comemoração. Né? Então a nutrição, ela é nutrição, ela é alimentação, ela é você obter os nutrientes que você precisa, mas ela é também obter prazer, ela é também cultura, né? Porque, vamos pensar aqui no exemplo clássico. Você viajou, por exemplo, para Itália. Qual é o sentido que tem você ir para a Itália e não degustar uma massa italiana? Você está entendendo? É uma parte muito forte da cultura. Você vai para Belém do Pará, não precisa nem ir para a Itália. Você vai para Belém do Pará, que tem uma culinária extremamente sui generis, né? Açaí, tacacá, pato no tucupi. E você não experimentar essas comidas, é quase como se você tivesse ido e não ido. É quase como se você tivesse ido para a Itália e não visto o Papa, de tão importante que é essa questão cultural da gastronomia, né? E, por outro lado, a gente tem aí também, se puder incluir também nesse bolo, a gente tem aí também a questão do fast food, que é, do ponto de vista cultural, um retrocesso. Porque qual é a diferença do McDonald's dos Estados Unidos para o McDonald's da Alemanha e para o McDonald's do Brasil? Nenhuma. A diferença é tão pequena que é um padrão, né? Que é um retrocesso do ponto de vista cultural. Porque quando eu vou para esses mesmos lugares, né? Quando eu vou para os Estados Unidos, eu experimento, por exemplo, lá uma sobremesa, uma torta de maçã, que é a sobremesa característica dos Estados Unidos. Quando eu vou para a Alemanha e experimento, por exemplo, um schnitzel, que é um prato de lá. E quando eu estou aqui no Brasil, que eu como, por exemplo, aqui no Nordeste, que eu como uma panelada. São pratos típicos dessas regiões, culturalmente totalmente diferentes. Mas o McDonald's é a mesma coisa. O fast food é a mesma coisa. Então, culturalmente, a gente tem o fast food como um retrocesso do ponto de vista nutricional, alimenta muito menos, e do ponto de vista cultural também. Então, você joga isso tudo num caldeirão, né? Bota uma pitadinha de sal, uma pitadinha de pimenta, mexe, é a nutrição. Perfeito, Altran. Perfeito. Muito bom mesmo. A galera aqui dizendo, que aula maravilhosa. Muito bom. Vamos, então, avançando aqui. E eu queria que você compartilhasse com a gente como que essa nutrição pode ajudar uma pessoa que está com diabetes tipo 2, né? Seja ela alguém que acabou de receber um diagnóstico ou alguém que já tem um tempo mais prolongado, como que a nutrição poderia ajudar, né, essas pessoas? Ótimo. Acho que o primeiro ponto, sabe, José, a gente entender que a origem do diabetes tipo 2, ela está intrinsecamente conectada com a nutrição. Né? Então, se a origem está conectada com a nutrição, a possível remissão também está conectada. Né? Então, o que é que a gente tem hoje? A gente tem hoje um ambiente
né? E vale a pena ressaltar essa questão dentro do aspecto evolutivo, porque embora nós sejamos, o ambiente da gente tenha uma diferença enorme do ambiente que nós evoluímos há 50, 100 mil anos atrás, a, a estrutura corporal humana, ela praticamente não mudou. Né? Se a gente pensar, por exemplo, que existe uma diferença de 1,5% da gente para um chimpanzé, 1,5%. Quer dizer, se você pegar material genético do chimpanzé, 98,5% é exatamente igual ao nosso. Então, se eu pegar... E olha que o chimpanzé é totalmente diferente da gente. Agora, se eu pegar um ser humano, Homo sapiens, de 200 mil anos atrás, a diferença é possivelmente menos de 0,5%. Né? Então, nós somos praticamente a mesma estrutura que nós éramos há 250 mil anos atrás, 200 mil anos atrás. Mas o nosso ambiente mudou muito. Porque no caso do ser humano, a gente tem uma questão não só da evolução biológica, que continua acontecendo, mas nós temos a evolução cultural. Né? E essa evolução cultural fez com que a gente tivesse um ambiente totalmente modificado que nós temos hoje. Né? E falando aqui especificamente do ambiente alimentar, que nos últimos 150 anos mudou ainda mais. Então, essa estrutura ambiental, essa estrutura desse ambiente alimentar, ela acabou influenciando diretamente a questão evolutiva, a questão biológica, trazendo aí a questão do diabetes. Então, o diabetes está relacionado com uma alimentação rica em alimentos de alto índice glicêmico, ele está relacionado a uma alimentação que acaba gerando resistência à insulina e, consequentemente, o diabetes. É claro, o diabetes também está relacionado ao sedentarismo, né? A gente sabe que o exercício físico, principalmente o exercício resistido, tem uma influência muito positiva. A gente sabe que existem outros fatores, né? Pode haver também uma relação direta com o consumo de óleos vegetais, óleos de semente, né? Então a gente sabe que tem outros fatores. Mas tudo isso gera a questão do estilo de vida. Bom, se o nosso estilo de vida, incluindo aí a questão da alimentação, é algo que causa o diabetes tipo 2, está associado de forma causal ao diabetes tipo 2, mudar esse estilo de vida é a forma ideal de reverter. Né? Como é que, então, a nutrição poderia fazer isso? Bom, em primeiro lugar, quando você muda a qualidade da sua alimentação, se distanciando dos ultraprocessados. Porque como a gente observa, os ultraprocessados, eles são, não vou nem chamar de alimentos, né? Porque é difícil você dizer que o ultraprocessado, que um biscoito é um alimento, né? Não dá para você, se eu chamo carne vermelha, se eu chamo brócolis, se eu chamo até mesmo arroz com feijão de alimento, não dá para eu chamar biscoito recheado de alimento. Não dá para botar na mesma categoria. Né? Eu gosto muito da frase do Dr. João que diz assim, não existe comida lixo, existe comida e existe lixo. Né? E o biscoito recheado se encaixa na última categoria. Né? Mas muito bem, quando você pensa numa alimentação de hoje rica em ultraprocessados, essa alimentação ela é não só extremamente refinada, para a qual o nosso corpo não está preparado, né? Então existe um descompasso evolutivo, existe um descompasso entre o que o nosso corpo é, o que o nosso corpo está preparado, para o que a gente está dando para ele. Nosso corpo está preparado para comer alimentos in natura minimamente processados e em uma demanda não diária, ou pelo menos uma demanda diária, mas uma demanda em menor quantidade. Né? Ou seja, a gente está adaptado à escassez alimentar, a gente está adaptado ao jejum. O ambiente hoje acaba exigindo que você tenha uma alimentação rica em ultraprocessados. Quando eu falo acaba exigindo, porque nós temos muita mídia, muita propaganda em cima disso, e esses ultraprocessados são muito gostosos, o que faz com que a gente queira comer cada vez mais. Né? Então, a gente acaba comendo uma alimentação rica em ultraprocessados, que são excessivamente ricos em carboidratos refinados e em óleos vegetais, mas o carboidrato refinado aqui exerce um papel preponderante na questão do diabetes tipo 2, que você acaba tendo a necessidade de comer várias vezes, porque como é que o corpo reage a esse carboidrato? Né? Nós temos capacidade de reagir a esse carboidrato como a gente reagia quando encontrava, por exemplo, há 200 mil anos atrás, mel. Mas pensa um indivíduo de 200 mil anos atrás encontrando mel, Josi. Ele encontrava mel cheio de abelha, que ele tinha que lutar contra as abelhas para poder conquistar esse mel. Né? Então já era uma coisa bem... tinha que ter um estímulo muito forte para ir atrás desse mel. Né?
E eu estou usando o mel porque o mel é um alimento rico em açúcar do passado, né? Quando eu vejo hoje, eu tenho um ambiente lotado de ultraprocessados que tem muito mais açúcar, muito mais carboidrato refinado do que o que eu tinha no passado. Mas nós ainda temos um mecanismo para resistir a esse açúcar. O problema é que esse mecanismo de resistência ao açúcar, ele era estimulado no passado pouquíssimas vezes e normalmente era estimulado apenas no período de primavera, no verão, que é quando você tinha mais flores, mais mel e no verão você tinha mais frutos. Depois do verão, vinha outono e inverno, onde você tinha escassez alimentar. Então, hoje a gente tem esse estímulo de resistência a alimentos ou a ultraprocessados de alto índice glicêmico acontecendo diariamente, 3, 4, 5, 6 vezes por dia, como é o caso da grande maioria das pessoas. Então, você acorda de manhã e come pão com margarina e café com açúcar. Sua glicemia sobe assustadoramente. Nosso corpo vai lidar com isso, porque o excesso de açúcar no sangue é tóxico. Então, ele vai baixar essa glicemia e jogar tudo para dentro das células. Principalmente células de gordura, fígado e músculo. São os 3 principais destinos que a gente tem desse açúcar ingerido. Claro, todas as células vão receber. Mas o músculo vai receber parte desse açúcar, parte desse carboidrato e vai estocar na forma de glicogênio para usar na época do exercício, quando precisa. O fígado faz esse estoque também de glicogênio, mas usa de forma mais altruísta, liberando sempre que o corpo precisa. E a gordura, o excesso de energia que foi ingerido. Então, esses são os 3 principais tecidos. Aí, por exemplo, o músculo do cara já está lotado de glicogênio porque o cara é sedentário ou pratica atividade física muito pouca, né? Passa o dia sentado e faz 30 minutos de caminhada de noite. Então já pratica muito pouco esporte, o músculo está lotado de glicogênio, não recebe mais. O fígado também está lotado de glicogênio, porque o cara come açúcar o tempo todo, não recebe mais. Qual é o único lugar que tem capacidade ilimitada de absorver esse excesso de energia? É a gordura. A taxa de gordura, então, vai aumentando. E você fez isso de manhã com café com manteiga ou com café com margarina, café com açúcar e pão com margarina. No meio da manhã você está morrendo de fome e as opções fora de casa não são opções saudáveis. A sua fome, por conta do que você comeu lá no café da manhã, não é uma fome de carne ou maçã, é uma fome de coxinha com refrigerante, que é o que você come. No almoço, você faz aquela montanha de arroz, feijão, macarrão e farofa e bota um pequenininho pedaço de carne ou um bife, né, do oião, né, um ovo. Ou seja, muito carboidrato e pouquíssima proteína. No meio da tarde, é óbvio que você está com fome. E tem também, é claro, o bolo da tarde com café. Né? Então, bolo com café e o café normalmente com açúcar, você tem mais carboidrato. Né? À noite, não, à noite eu vou comer uma coisa leve, vou comer um mingau de aveia, mais carboidrato. Né? Ainda tem gente que tem a ceia e aqueles animaizinhos que atacam a geladeira no meio da noite. Não tem jeito. Você tem uma montanha russa de glicemia e teu corpo ele vai cuidar disso. O interessante de entender é que o nosso corpo ele é muito resiliente, entendeu, José? Ele vai cuidar desse processo. Então ele vai liberar a insulina sempre que for necessário, ele vai acumular esse carboidrato sempre que for necessário, para não acontecer para não acontecer essa glicemia ficar alta por muito tempo, porque isso pode ser tóxico, pode causar problemas. Só que imagina aquele ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? O nosso corpo é a mesma coisa, só que essa água mole batendo na pedra dura é o excesso de picos glicêmicos, o excesso de ultraprocessados de alto índice glicêmico batendo na pedra dura que é o corpo. Mas cedo ou mais tarde, fura. E aí você tem o diabetes acontecendo. Então, se eu construir o diabetes dessa forma, é bem claro e óbvio que o que eu tenho que fazer é desconstruir da mesma forma, desconstruindo esse estilo de vida. Então, se parte do processo foi ser sedentário, parte do processo para me tornar diabético foi ser sedentário, eu devo fazer exercícios físicos diariamente. Se parte do processo foi uma alimentação ultraprocessada ou uma alimentação rica em carboidratos, né? Eu tenho que retirar ou diminuir os carboidratos da minha alimentação para fazer a reversão dessa questão do diabetes. Muito bom, Henrique Atrão. E aí, talvez a galera que tá aqui na live com a gente fique, meu Deus, ele disse que não pode comer pão. Inclusive, eu passei por uma ontem, domingo, eu tava na igreja e eu tava de jejum, porque às vezes domingo eu não tomo café, eu só almoço. Certo. E aí, um outro rapaz lá, e ele falou, eu tô de jejum. Eu falei, eu também, né? Mas você tá no corpo.
mal pro corpo. Aí, tipo, por quê? Porque tu comeu teu pãozinho com margarina hoje, né? Tu acha que faz mal? E aí, uma outra pessoa que tava me ouvindo falar disso, pão faz mal, a gente come o quê? Talvez nesse momento, né? Muitas pessoas que. O pessoal até comentem pra gente. Tem alguém perguntando, mas pão francês faz mal? Se ele falou que bolacha faz mal, que biscoito recheado é lixo, então o que a gente vai comer? Se a gente entra no. Fica essa pergunta. O que eu vou comer? E eu recebo muito desses comentários aqui, que a gente muitas vezes fala, né, pro diabético, que um prato de arroz e feijão não é o melhor alimento, não é a melhor refeição para quem quer combater essa doença. Muitas vezes, quando a pessoa ainda tem ali uma reservinha pancreática para tentar a reversão, a remissão, a pessoa fica, mas agora nem mais o arroz e o feijão pode comer? Então, Henrique, queria muito que você explicasse, né, para a gente arroz, feijão, pão, biscoito recheado, Danone, o que mais? Refrigerante, ajuda aí. Todos Cuscuz. esses ultraprocessados, né? Cuscuz. A gente sempre comeu isso, já lá do comecinho, né, da nossa evolução. Então, vamos pensar, até na era paleolítica, o que a gente comia? A gente já acordava de manhã, já tinha padaria para comprar o pãozinho francês, já tinha margarina. Como que era isso, né? Para o pessoal entender. Eu acho que isso é fundamental, viu, Josi? Porque, infelizmente, na faculdade de nutrição, eu imagino que na sua formatura também foi a mesma realidade, nós temos muito pouca noção de evolução quando a gente faz a faculdade, né? Se a gente parar para pensar, uma faculdade de nutrição não ensina nada de evolução, e aí o nutricionista sai da faculdade achando que pão é alimento ancestral, porque estava na Santa Ceia, né? E a gente não imagina que tem uma história grande por trás, né? Então, a gente precisa entender alguns pontos que são extremamente interessantes nessa questão da evolução e são fundamentais. Primeiro, a evolução ela não acontece num tempo pré-estabelecido. A evolução ela acontece através das gerações. Então, no nosso caso, especificamente, não fala mal do cuscuz. No nosso caso, especificamente, o que é que acontece? A nossa geração, ela é calculada em média de 25 anos, certo? Então, a evolução ela acontece através das gerações. Portanto, um período de 1000 anos, eu tenho apenas 40 gerações. Então é muito pouco. Vamos pegar um exemplo bem recente. Pensa no Covid. Todo mundo que começou e que acompanhou um pouco dessa história do Covid, viu que durante a primeira onda, nós tínhamos um tipo de Covid só. Na segunda onda, já tinham surgido tipos de Covid diferentes. Isso é um processo evolutivo. Agora, como é que isso aconteceu em um ano? Porque a geração do vírus é muito pequena. Então, a evolução acontece mais rápido. Só que a nossa geração são 25 anos, então a evolução ela é lenta. Não tem como ser ela muito rápida, né? Então, esse é o primeiro ponto que precisa acontecer. Então, como a gente já falou antes na live, nós somos essencialmente a mesma coisa que éramos no passado. Quando a gente era caçador-coletor, quando a gente era nômade, andava bastante, não tinha cidade e tudo mais. Há cerca de 12 mil anos atrás, que dava para plantar as coisas, aí a situação ficou bem mais interessante. Consigo agora ficar, deixar de ser nômade e me estabelecer uma cidade, estabelecer um lugar onde eu posso atuar, né? Onde eu posso estabelecer um lar, vamos dizer assim. Então a agricultura proporcionou isso 10 mil anos, 12 mil anos atrás. É uma invenção do humano que teve trouxe uma rebordosa muito grande, né? A agricultura, Josi, ela proporcionou abundância alimentar, proporcionou se livrar da escassez, né? Então isso é positivo. Só que a agricultura, ela escolheu determinadas culturas, a gente escolheu no passado determinadas culturas que não são culturas tão interessantes. Porque veja bem, eu era caçador-coletor, eu não tinha como comer trigo, eu não tinha como comer milho, eu não tinha como comer arroz, eu não tinha como comer soja. Todos esses exemplos que eu citei são grãos, né? No caso, o arroz, o trigo, o milho, a aveia, o centeio são graminhas. Exatamente a mesma grama que a gente tem no jardim. Exatamente a mesma grama que é a mesma família. A diferença
é que a gente, de tanto cultivar, a gente acabou selecionando melhores exemplares e isso fez com que a gente modificasse um pouco a espécie da gramínea que a gente planta. Mas elas têm o mesmo padrão, né? E você não encontraria, você não iria comer grama no passado. Então era muito difícil você encontrar esses alimentos no passado. O que aconteceu foi que com o plantio, a gente tem utilidade, né? E a gente começou a cultivar. E isso cresceu em número, né? A gente passou a cultivar e hoje, para você ter uma ideia, Jus, 70% da nossa alimentação, quando eu falo alimentação mundial, ela está baseada em 3 culturas: trigo, milho e soja. As calorias vêm dessas 3 culturas, 70% das calorias que nós consumimos. Por ser 70%, o ser humano já é vegetariano por natureza. O ser humano já é vegetariano por natureza, porque são 70% de todas as calorias. E aí o que acontece? Qual é o problema? Esse tipo de plantação, ele não é adequado biologicamente para a nossa alimentação. A gente teve uma facilidade maior de plantar e de colher esse tipo e isso implicou que a gente começou a comer um pouco mais. Mas isso não significa que mudou para poder se adequar. Sendo um tipo de alimento mais adequado para animais. Tanto é que a gente usa refúgio da agricultura para finalizar o gado, quando esse gado é finalizado em confinamento. Né? Então, não é o alimento adequado. Né? Bom, partindo do princípio de que não é o alimento adequado, o que é que acontece? Mas é o alimento mais abundante, a gente começou a ingerir. Mas eu estou falando aqui de trigo, de arroz, de milho, de soja in natura. A partir do momento que eu comecei a refinar e transformar isso em pão, bolo, bolacha, biscoito e cuscuz, eu aumentei o problema. Sim. Porque quando eu como vamos pegar aqui o milho cozido, né? Quando eu pego aquele milho cozido e como, ele já é bem diferente do milho que eu plantava há 12 mil anos atrás. Ele é bem maior, tem muito mais amido do que o que tinha o milho anteriormente, tem muito menos fibra. Mas ele ainda é um milho in natura, que foi só cozido. Eu fibra ali, né? Eu tenho um diferente do milho que eu tinha no passado. Mas quando eu pego esse milho, tiro e faço a farinha de milho, que é o que eu faço o cuscuz, o que é que eu estou fazendo? Eu estou quebrando todas aquelas sementes, destituindo aquelas sementes de fibra, já tem pouco, eu tiro ainda mais a fibra, então eu estou aumentando o índice e a carga glicêmica. E eu estou mudando a forma como o meu corpo reage a esse alimento. Pegando aqui o exemplo da tapioca, por exemplo, 100 gramas de mandioca eu vou ter entre 8 e 12 gramas de carboidrato. 100 gramas de farinha, de goma de tapioca, tem entre 60 e 80 gramas de carboidrato. Quer dizer, 100 gramas igual, mas eu tenho uma quantidade de carboidrato muito maior. Então, eu tenho aí um efeito diferente sobre o meu corpo. Esse efeito diferente é um efeito que acaba sobrecarregando as minhas estruturas que estão envolvidas no processo de digestão e absorção. Então, comer a mandioca ou comer o milho é totalmente diferente de comer o cuscuz ou comer a tapioca. Né? E olha que eu já estou falando do milho, que já não é adequado, porque aí a gente poderia entrar na questão dos antinutrientes e tudo mais, mas que não vem, acho que não vem muito ao caso, porque não vai agregar na questão do diabetes. Né? Mas quanto mais refinado é o ultraprocessado, ou seja, quanto mais pulverizado é o ultraprocessado, maior vai ser o problema que ele vai causar, porque maior vai ser o pico glicêmico, consequentemente, maior vai ser o esforço que o corpo vai ter para normalizar aquilo que você está comendo. Isso sem contar que esses ultraprocessados são extremamente hiperpalatáveis. Né? Então, por exemplo, quando eu vejo, como a seguidora colocou aí, não vem falar mal do cuscuz, o que eu entendo por trás não vem falar mal do alimento que é super gostoso e que eu gosto muito de comer. Tá entendendo? E ainda tem a questão cultural, que eu posso já comentar sobre isso, mas é um alimento que as pessoas gostam de comer e não gostam de... Pessoal, o alimento que é gostoso, ele não só é gostoso porque ele desperta dopamina. Existem características específicas nesse alimento. Quanto mais rápido é a absorção desse alimento na boca, mais dopamina ele desperta. Quanto o tipo de receptor que ele atua. Tudo isso é importante quando a gente vai entender essa questão
da função do alimento na geração de prazer. E as empresas que trabalham com refino, que trabalham com ultraprocessados, elas sabem disso. Então elas têm departamentos especiais encarregados de desenvolver produtos que sejam cada vez mais estimulantes da nossa dopamina, que façam com que eu queira comprar. E isso não é feito, pessoal, ao acaso. É desenvolvido, entendeu? É engenheirado. Existe engenharia para isso. Para tornar esse alimento mais palatável, que ele se dissolve mais rápido na boca, que ele te faz comer mais. A gente pode citar aqui alguns exemplos. Aquelas batatinhas que vem naquelas latas, Pringles, não sei o quê. Você bota um troço daquele na boca, você tem vontade de comer o pote todo. Né? Aquele chocolate Bis. Aquele chocolate Bis, pessoal, ele é claramente isso. Ele te dá a recompensa pequenininha, mas você não compra só um Bis, você compra uma caixa. Ele te dá uma recompensa pequenininha, ele é embalado individualmente, porque, olha como é interessante todo o processo. Você abre o primeiro, você bota na boca, ele tem a crocância, a absorção, o doce num ponto exato. Você diz, cara, eu tenho que comer outro. Mas para comer outro, você tem que abrir. Você aumenta a ansiedade para comer outro. Mas ele não é um pacote, não é uma embalagem difícil de abrir, que tem umas embalagens que são difíceis de abrir. Ele é uma embalagem que ele te dá um esforço para abrir, mas não é um esforço suficiente para você desistir. É só o esforço para te deixar um pouquinho mais ansioso para você comer o próximo. E você come o próximo, e come o próximo, e come o próximo, e pum! Você comeu a caixa toda. Tá entendendo? Então isso tudo é desenvolvido pela indústria do ultraprocessado para te fazer querer. Isso vale para o biscoito recheado, isso vale para o cuscuz, isso vale para a tapioca, isso vale para tudo. É claro que a tapioca é uma coisa que está mais próxima da mandioca do que o biscoito recheado está do trigo, por exemplo. Né? Óbvio. Mas segue o mesmo princípio. Tá entendendo? Então, esses alimentos não são ancestrais. Isso não existia há 50 mil anos. Né? Os registros que nós temos, por exemplo, de pão e dessas coisas, vêm de 5 mil anos atrás com os egípcios. E é engraçado porque também vem de 5 mil anos atrás com os egípcios os registros de diabetes, de obesidade, os primeiros registros de diabetes, de obesidade, de câncer, vem tudo dessa época. Coincidência ou não, a gente fica na dúvida, né? Perfeito. Eu queria que a gente voltasse só um pouquinho aqui pegando... Eu vi até uma pessoa, estou com dificuldade de parar de comer cuscuz. O que os nossos ancestrais comiam no café da manhã, Altran? Vamos só mergulhar aqui um pouquinho. Boa. Né? Boa. Vou deixar você falar. Cuidado, a honra é sua. Primeira coisa é que não existia nada garantido para os nossos ancestrais. Certo? Quando você pensa no estilo de vida dos nossos ancestrais, né? A gente, como eu falei, a gente era nômade, então a gente fazia longas caminhadas, porque a gente ia para um lugar que normalmente era próximo a uma fonte de água, né? Que tinha uma boa estratégia de proteção e, ao mesmo tempo, permitia que a gente caçasse e coletasse ali perto. Esgotou os recursos daquele lugar, você ia para outro lugar. Então nós éramos nômades. Primeiro ponto. Nós não tínhamos conservação nenhuma de alimento. Né? Então, a gente veio desenvolver conservação com sal, por exemplo, há 20 mil anos atrás. Né? Então, a gente não conservava o alimento. O alimento que era caçado e coletado, ele era comido imediatamente. Né? Ou, no máximo, durava um dia. Tá? Então, quando você faz essa pergunta para mim, qual era o café da manhã dos nossos ancestrais? O café da manhã dos nossos ancestrais era sair correndo para caçar alguma coisa. Né? Então, a gente não tinha café da manhã, muito provavelmente não tinha. Se tivesse, era um resto de alguma coisa que sobrou do dia anterior. Porque... Só uma coisa, eles não desmaiavam não de uma hipoglicemia? Não é? Então, é interessante, quando eu vejo hoje, por exemplo, um paciente me perguntando sobre e pré-treino? Qual é o pré-treino que eu devo utilizar? Aí, normalmente, a minha resposta é assim, você já viu Animal Planet na TV? Aí diz, você já viu um leão fazendo uma pré-caça para poder ir caçar? Tá entendendo? Então, é assim, é engraçado como a gente se distanciou da natureza e esse distanciamento da natureza trouxe essa falsa impressão, essa falsa sugestão de que sempre a coisa foi assim. De que eu preciso de pré-treino, de que eu preciso de pós-treino, de que eu preciso de intra-treino. Nada disso, pessoal, existia no passado.
E mesmo assim, nós éramos extremamente mais saudáveis. Algumas pessoas podem até dizer assim, sabe, José? Ah, mas nessa época das cavernas, a gente vivia no máximo 35, 40 anos de idade. É verdade. Mas a mortalidade não era ocasionada por doenças cardiovasculares, câncer e outras coisas. A mortalidade vinha porque se você saía para caçar e torcesse seu pé ou quebrasse uma perna, acabou. Morreu. Primeiro, não tem antibiótico. Segundo, você não pode se locomover. Tu acha que os teus companheiros vão te carregar para voltar para a tribo? Possivelmente não. Você vai morrer lá porque você não tem como sobreviver. Né? Crianças tinham alta mortalidade infantil. Se você pegasse um rio que tivesse poluição, tivesse contaminado com cólera, por exemplo, você ia morrer de diarreia. Então a mortalidade era por doenças infecciosas ou mortalidade infantil muito alta, o que afeta diretamente a média, a estimativa de vida. Né? Então a gente não tinha doenças crônico-degenerativas. E quando a pessoa conseguia ultrapassar, e esse é um dado interessante, quando o indivíduo conseguia ultrapassar os 45, 50 anos de idade, então ele já tinha naturalmente mais experiência e tinha passado a fase mais ativa que tinha mais risco, ele conseguia sobreviver por muito mais tempo. E até os 60, 70, 80 anos. São os registros que nós temos quando a gente observa, por exemplo, tribos indígenas que tem registros, por exemplo, das tribos quando houve a colonização americana, por exemplo, você tinha indivíduos de 80, 85, 90 anos de idade montando a cavalo. Tá entendendo? Sim. Como é que está um indivíduo de 80, 85, 90 anos de idade na sociedade moderna hoje? Se estiver vivo, está se arrastando, tomando 5, 6, 7 remédios. Outro dia eu estava no laboratório, fui fazer meu check-up, agora esse ano, e eu cheguei no laboratório, sentei para conversar com uma pessoa do guichê, e tinha um casal sentado do meu lado, né? Uma grávida e um jovem de mais ou menos uns 30 e poucos anos de idade. Eu digo jovem porque eu tenho 49, né? Então acaba sendo jovem. E aí, eu aqui sentado, e a gente acaba escutando a conversa dos outros, né? E a atendente do outro lado perguntou assim, você toma algum remédio? Aí o cara disse, tomo, peraí. Aí pegou o celular, abriu uma foto e mostrou para a pessoa. E aí eu não resisti, né? Porque eu dou aquela olhadinha assim para ver. Josi, tinham 7 medicamentos de uso crônico. O cara não tinha nem 40 anos de idade ainda e já usava 7 medicamentos de uso crônico. Tá entendendo? E ele não era um indivíduo hiperobeso e tal, não. Ele tinha aquela barriguinha, que a gente sabe que a gordura visceral é um ponto extremamente importante para a questão do diabetes. E, assim, eu não olhei os medicamentos como eram, mas todos eles eram medicamentos de uso continuado. Entendeu? Quer dizer, se você pensar que essas doenças crônicas, incluindo aí o diabetes tipo 2, estão acometendo as pessoas cada vez mais cedo, né? A gente tem hoje, pelas estimativas, pela primeira vez, a grande possibilidade da nossa prole viver menos do que a gente. Pela primeira vez em muitos anos. A gente tinha aumento da expectativa de vida e pela primeira vez a gente está tendo uma diminuição. Por quê? Porque as crianças estão cada vez mais doentes, né? Por conta desse descompasso, né? Esse descompasso evolutivo. Você citou o livro do Robb Wolf, Programado para Comer. Nós somos programados para comer exatamente por conta disso, por conta dessa escassez. Sim. Né? E o problema é que nós somos programados para comer e o ambiente hoje de comida lascou com a gente. A gente não tem mais comida, né? A gente tem, eu vejo muitos pacientes meus que chegam e dizem assim, Henrique, eu estou com dificuldade de comer fora de casa. Porque quando você vai para um restaurante, você vai para esses lugares, é muito difícil você ter o que comer. Tá entendendo? Normalmente eu tenho que ensinar as pessoas a cavar, a cavar dentro do menu para poder entender o que é que tem ali, para poder escolher. Dando dicas, por exemplo, eu gosto muito de 2 barzinhos que tem aqui perto de casa, porque eles vendem churrasco, eles vendem carne no quilo. Entendeu? Então eu nunca peço o prato que tem arroz, que tem macarrão, que tem não sei o quê. Eu peço 500 gramas de carne, 1 quilo de carne. Tá entendendo? E eu como só a carne. Show de bola, né? Outras vezes eu tenho que ensinar, cara, pede para trocar o arroz por legumes grelhados. A maioria dos restaurantes não bota boneco para fazer isso. Tá entendendo? Então a gente tem que ensinar as pessoas a se livrar dos ultraprocessados. E isso realmente é um negócio complexo, né? Porque eles estão por todos os lados, né? Perfeito. Ficar entre nós, que são gostosos.
São gostosos. Um outro ponto, talvez eu também passe por isso, mas as pessoas me falam, Josi, eu não aguento mais comer ovo no café da manhã, não quero comer carne no café da manhã, não quero comer tal coisa no café da manhã. E aí, o que eu queria também chamar a atenção para o pessoal, né, Henrique? Ovo não é um alimento hiperpalatável. Carne, frango, não são alimentos hiperpalatáveis. A gente tem que acordar com fome, pessoal. Às vezes a pessoa ela tá tão assim enraizada, sabe? Nesse contexto de que tem que acordar, que tem que comer mesmo sem fome, porque senão vai passar mal e tal, Henrique, que elas estão até tentando comer forçadamente os alimentos. Aí elas dizem, não, tô enjoado porque você tá tentando seguir, não tá ouvindo o corpo, não tá respeitando a fome, a saciedade, certo? Aí eu falo assim, gente, eu particularmente, Henrique, se você acordar sem fome, você vai se obrigar a comer ovos? Claro que não. Precisa, né? As pessoas, elas mais falta, né? Por isso que essa live, acho que o pessoal tá amando, Henrique, você não tem, você faz ideia assim, da preciosidade que essas informações, entendeu? Agregam para os nossos seguidores, porque eles não fazem a mínima ideia, né? É óbvio pra gente, eu sei que é muito óbvio pra mim e pra você pensar, cara, eu não tô com fome, não vou comer ovo, vou esperar a fome. Mas para as pessoas, infelizmente, isso não é algo óbvio. Exato. Né? O que você quer falar assim, a respeito disso? Eu tô cansado de comer ovo. Pode fazer jejum, pode ou não pode, Henrique? Sim, é exatamente isso. Eu escuto muito essa afirmação. Putz, eu não aguento mais comer ovo no café da manhã. Quando a pessoa me responde isso aí, normalmente eu digo, talvez seja a hora de você pensar em fazer jejum. Porque assim, hoje, por conta desses ultraprocessados extremamente hiperpalatáveis, a gente tem, Josi, uma dificuldade muito grande de distinguir o que é fome e o que é vontade de comer. Quando eu acordo e digo assim, eu não aguento mais comer ovo, não quero comer carne no café da manhã, você não está com fome. Você está com uma vontade de comer que veio por conta daquele horário que você tem o hábito de comer. Eu gosto de citar muito o caso de uma paciente minha, que eu tive uma dificuldade muito grande com ela, de tentar entender por que todo dia, 5 horas da tarde, ela sentia fome. Todo dia, não importasse qual era o café da manhã e o almoço dela, se estivessem bem dentro da linha, comendo muito no almoço, mas ela sentia fome 5 horas da tarde. E consulta vai, consulta vem, a gente conversando e conversando pelo WhatsApp, tentando entender o que é que isso significava. Aí eu disse, me fala uma coisa, quando tu era criança, o que é que tu fazia 5 horas da tarde? Aí foi onde eu matei a charada. Ela todos os dias sentava ela, a irmã e a mãe para comer café com bolo 5 horas da tarde. Ela sagrada, era um compromisso familiar. Tá entendendo? Então isso estava impresso na mente dela, essa necessidade desse lanche às 17 horas. Entendeu? Então muitas vezes esse café da manhã, que a pessoa diz que não aguenta mais comer ovos, ela só está pensando no café da manhã porque ela está acostumada a tomar. Ela não está com fome. Quer comer o da padaria? Exato, tá com aquela vontade, porque, putz, aquele pãozinho que eu comia com aquela manteiguinha na chapa e não sei o que eu comia quando era criança, aí você reforça essa, entre aspas, necessidade. Mas não é uma necessidade real, tá entendendo? Então, assim, você não precisa desvincular o prazer de comer da nutrição. Eu acho que essas coisas são difíceis de serem desvinculadas. Mas a gente precisa cada vez mais trazer para a nossa razão, para a nossa racionalidade, para deixar de comer por instinto e passar a comer, passar a tomar decisões acertadas em cima daquilo que você vai comer. Porque se você não fizer isso, você vai ficar comendo por instinto e você vai acabar saindo do planejamento. Né? Porque você vai dizer assim, não aguento mais comer pão, vou comer tapioca, vou comer pão com manteiga. Não aguento mais comer ovo, vou comer pão com manteiga. Você vai fazer essa troca porque você não entende o processo que está acontecendo. É claro que tem muitos processos, e eu estou falando isso muito hoje para os meus pacientes. Cara, procura terapia. Procura terapia, porque terapia é fundamental. Se você não procurar terapia, muito provavelmente você não vai conseguir entender o que está acontecendo com você. Eu tenho falado muito isso para o meu público, sabe, Josi? E tem determinados pontos que a terapia vai ajudar muito para você entender. Já tem outros pontos que dá para você entender só. E eu
trabalho isso, tento trabalhar isso com o meu paciente, exatamente para que ele possa entender o que é que está levando a determinada coisa. Porque assim, mesmo que você seja uma pessoa hiper, ultra, mega disciplinada e que durante o período de emagrecimento você consiga estabelecer que vai fazer isso e tal, show de bola. Mas vai chegar um momento que se você não entender o que está por trás dessa sua ânsia de comer um doce, dessa sua ânsia de tomar um café da manhã, se você não entender o que está por trás, vai chegar um momento em que você vai chutar o pau da barraca, eu já estou no meu peso ideal, minha diabetes já está em remissão, já parei de tomar os medicamentos tudinho, eu posso comer o que eu quiser. E não pode. A gente sabe que não pode. Tá entendendo? É óbvio. Né? Eu gosto sempre de dividir isso. Você tem pessoas que são saudáveis, que não têm síndrome metabólica, que não têm diabetes, que não tem absolutamente nenhum problema comer uma tapioca vez por outra, ou se não tem intolerância ao glúten, eu particularmente acho que todo mundo tem, mas se não tem, comer um pãozinho uma vez ou outra. Isso não é um problema para uma pessoa que está saudável. Eu e você não temos esse problema, e abrir uma exceção por conta de um café da manhã especial ou de uma viagem, isso não é um problema. Mas se é uma pessoa que está com diabetes, ou está colocando diabetes em remissão, ou até mesmo se colocou diabetes em remissão há pouco tempo, ela precisa ficar atenta a esse tipo de comida. E o mais importante de tudo, precisa ficar atento à tua mentalidade, ao teu mindset. Sim. Porque se o teu mindset te trair, você vai abrir uma janela e não vai conseguir fechar. E esse talvez seja o maior problema. Né? As pessoas pensam assim, eu já estou bem, eu já emagreci o que eu precisava, eu já coloquei o diabetes em remissão, eu posso comer esse bolo nesse aniversário. E aí quando come, vem aquele rush de dopamina e de repente no dia seguinte você está desejando sorvete do McDonald's, no outro dia você está desejando aquela balinha que você comia todo dia, o tempo todo, e aí você vai perdendo o controle, e aí é ladeira abaixo. Eu costumo dizer, Josi, que o mundo que a gente vive hoje, ele não quer que a gente seja saudável e magro. O mundo que a gente vive hoje quer que a gente seja gordo e doente. Daí vem a frase inicial, né? Se você está... que a gente... Deixa eu só pegar aqui o comentário de uma pessoa que eu acho importante, é a Diane.nascimento. Ela falou assim, eu gosto de comer aipim ou batata com carne, é meu café da manhã. E aí, como a gente tá falando numa live, eu tô sempre focando no diabético, tá, gente? Eu diria pra Diane que não é um café da manhã de todo ruim, mas pra quem tem diabetes, não é o café da manhã aconselhável. Então, uma coisa, né, é a pessoa que tem saúde metabólica, que não está sofrendo com resistência insulínica, com diabetes tipo 2. Então, uma alimentação baseada em comida de verdade apenas é o suficiente para a gente não desenvolver essas doenças, talvez. Mas uma vez que você já mergulhou em comer tudo isso que a gente falou aqui na live, você ganhou peso, você está com uma disfunção metabólica, todo inflamado, com resistência insulínica, com diabetes, aí essa dieta comendo batata doce e aipim, será que é a melhor para você? Eu diria que não. Então, não é o tipo de café da manhã que eu aconselharia para quem tem diabetes. Como a live, a gente está sempre focado no diabético, né? Eu quero fazer essa observação aqui, tá? E aí, Henrique, eu quero te passar a gente aqui para um outro nível por causa do horário. Tu tem compromisso, que já vai dar 9 horas, né? Mas tem um assunto que eu quero falar aqui, sobre suco, Henrique. Eu gosto muito de ver falando sobre suco, porque o pessoal já tem essa ideia assim, suquinho de laranja, suquinho integral. Antes de passar a palavra, né, a gente falou sobre exceções. Hoje em dia, Henrique, assim, eu tô optando, escolhendo por não abrir exceção com trigo, sabe? Eu até falei numa que eu fiz com o nefrologista, o Alexandre, você conhece o Alexandre, Sim. né? Alexandre Pinto, né? Isso. E aí eu falei pra ele que tinha uns biscoitinhos, aquele pequenininho, Henrique, da Crack, você já viu? Quando eu era criança, meu avô, uma vez por mês, comprava um negocinho daqueles. Era uma vez por mês. A gente tava ali com um pratinho. E eu confesso que quando eu olho para aquele biscoito, eu tenho vontade de comprar, sabe, Henrique? Da última vez eu estava no supermercado, aí eu peguei a lista de ingredientes, mas quando eu li, passou a vontade imediatamente. Eu tenho realmente escolhido, tipo, cara, será que vale a pena eu comprar? Não, eu não quero comer. Porque quando eu entendo que tá ali, poxa, farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar, não, eu não quero comer isso aqui. Aí eu digo, não, deixa quieto, Josi, bora comer outra coisa que lembra o seu avô. Fui comprar camarão. Camarão também me lembra um momento com meu avô.
Aham. E as pessoas, elas têm, assim, gente, beleza, tem um alimento X, mas será que tem outras coisas que se aproximam também dessa memória, né, que você quer ali ter? É importante isso. Essa questão dos meus avós, Henrique, é tão assim, porque quando eles morreram, eu não fui pro velório. Eu soube, eram meus pais de criação, eles me criaram, e quando eu soube do falecimento deles, veja, um já estava com 3 meses, que tinha sido enterrado, e a outra tinha morrido no dia seguinte, já tinha sido enterrada no dia seguinte. Era uma loucura, porque na época não tinha telefone para comunicar, entende? Entendi. Tem gente, tem alimentos, tipo tapioca, Henrique. Tapioca é difícil para mim, porque eu plantei mandioca com meu avô, eu fui na casa de farinha fazer mandioca. Cara, é difícil, ó. Eu faço chorar, mas eu entendo que eu não posso comer isso todo dia. Sim. E naquela época Sim. a gente andava muito. Eu contei até, não sei se foi numa aula para alunos, se foi numa live, enfim, a gente fala tanto, que para chegar, foi quando paciente, para chegar em sala de aula, para estudar, Henrique, a gente andava de uma cidade para outra, tu vai entender. É como se eu andasse, veja, do Caça-e-Pesca até quase depois do Serviluz ali no Meirelles. Sim. Sim. A gente andava muito, pessoal, quase 2 horas andando para poder chegar numa sala de aula. Caminho para ir, caminho para voltar. Caminho para voltar. A gente brincava dentro de rio, pulando corda, elástico. A gente podia comer tapioca assim, tapioca com peixe assado. A gente não tinha como engordar. Mas hoje, a minha filha, por exemplo, Henrique, vai para a escola de carro, chega para ela, brinca sentada, às vezes, com o celular na mão. Então, mudou tudo, pessoal. Mudou tudo. Né? E outra coisa também, a gente comia, a tapioca, ela não tinha 6 refeições por dia quando eu era criança, embora a tapioca ali caseirinha tivesse, era até com coco, mas era no café da manhã e acabou, depois não tinha mais. Vinha o almoço, que era peixe assado, só com feijão, não tinha Coca-Cola, não tinha, às vezes, arroz, farofa, essa ruma de tranqueira que tem hoje nos almoços, né? Batata frita, não sei o que mais, não tinha sobremesa. Às vezes a sobremesa, sabe o que era, Altran? A sobremesa, eu comia limão de sobremesa. Olha que louco, paladar. Pois é. Cara, várias vezes eu pegava limão com meus irmãos e ia no caminho do rio, olha o que a gente comia. E o jantar, às 8 horas da noite, tinha um sono, tinha um tempo, tudo era muito diferente. Então eu entendo que eu não sou mais aquela criancinha, que eu não moro mais naquele povoado, que tudo mudou. A gente tem que amadurecer a mente, né, pessoal? Porque senão você fica lá, tentando Exatamente. resultados diferentes, Altran, fazendo a mesma coisa. Hoje, diabético, às vezes, por que as pessoas elas estão sofrendo tanto, Altran? Às vezes é falta de informação mesmo, mas às vezes ela não quer mudar, ela está tão apegada com aquilo, e é difícil mudar, né? A gente tem, Sim. né? Mas a pessoa, ela tá assim, não, eu não vou deixar de comer. Parte disso tem a ver com a própria pirâmide alimentar que orienta as pessoas que o correto agora que tá ficando cada vez melhor, né? E às vezes os profissionais também orientam, comer tudo pouco, não sei o que. Então, é difícil. A pessoa fica meio Por isso é fundamental entender o processo, entender a evolução, o que a gente comia antes, tá certo, pessoal? E aqui, por causa do tempo mesmo, que está avançando, ainda tem gente que diz assim, suquinho de laranja com pãozinho integral no café da manhã. Então, o pãozinho nós já sabemos que é um alimento. Hoje, principalmente o trigo, é diferente, o Altran já explicou isso muito bem. E o suco, Altran? Esse lance de beber suco que essas pessoas, meu Deus do céu, defendem. O suco ele ganhou uma aura de coisa saudável na década de 90, né? Com a história de que o refrigerante fazia mal, portanto, o suco era a alternativa viável, adequada. No entanto, do ponto de vista nutricional, o suco ele é tão ruim quanto o refrigerante. Eu vou explicar por quê. Vamos pegar o suco de laranja como nosso exemplo, que é o suco, vamos dizer assim, o mais consumido, né? Depois a gente pode até falar do suco de uva integral, que é outro pesado. Mas o suco de laranja, se você parar para pensar, pessoal, qualquer tipo de fruta, você vai ter um açúcar chamado sacarose. A sacarose ela é composta de 2 partes. Uma parte de glicose, que é o açúcar mais abundante que a gente consome, e uma parte de frutose. A frutose ela tem uma função muito importante no reino animal, uma função muito importante na nossa evolução.
ela desenvolvia um gatilho, ela desenvolvia a frutose, ela desencadeia, ela liga o interruptor de sobrevivência. Toda vida que você come frutose, você coloca o seu corpo no modo de sobrevivência. E a gente tem que entender isso evolutivamente. Quando é que eu encontrava frutose no ambiente do passado? Primavera, verão. O que é que vem depois da primavera, verão? Outono e inverno. Então, animais que hibernam, por exemplo, na primavera e no verão, quando começam a aparecer as frutinhas, eles se empanturram de frutas para acumular a gordura para poder hibernar no outono e no inverno e conseguir sobreviver. Os ursos, por exemplo, que hibernam, né, que são animais que hibernam, eles comem 10 vezes mais frutas na primavera e no verão do que nos outros períodos, exatamente para poder acumular essa gordura. Então, o que é que acontece? A frutose desencadeia esse processo, né? Então, no nosso caso, quando você come uma laranja, vamos imaginar aí que você comeu essa laranja e que essa laranja não tem tanta diferença de uma laranja do passado. Quando você come a laranja, você está comendo a frutose, você está comendo a glicose, você está comendo sacarose, né? E você está comendo fibras. Você tem aí alguns micronutrientes e tal, mas principalmente você vai ter água, açúcar e fibra. Esses são os 3 constituintes de qualquer fruto, principalmente, né? Essas fibras que são ingeridas junto com a laranja, e até mesmo a quantidade de frutose que você tem em uma laranja é pequena. E o nosso corpo, tudo que existe de frutose que é consumido, ele vai ser metabolizado principalmente no fígado. A frutose tem um efeito sobre o fígado muito parecido com o efeito do álcool, com a diferença que não tem lombra, né? O álcool você fica lombrado, a frutose você não fica lombrado. Só que hoje se sabe que o cérebro também tem capacidade de metabolizar frutose, e se sabe que o intestino também tem essa capacidade. No caso do intestino especificamente, ele funciona como uma espécie de filtro. Se você comer pouquinho frutose, nem passa para o fígado. O próprio intestino ali metaboliza e aproveita aquilo ali. Mas se você consome muita frutose, isso derrama para o fígado e vai vai ativar esse interruptor de sobrevivência que vai fazer todo esse processo. Então, quando você come uma laranja, a probabilidade de você ativar esse interruptor é muito baixa. Mas quando você toma um suco de laranja, a probabilidade é muito mais alta. Por quê? Primeiro porque você não está ingerindo o conteúdo de uma laranja. Você está ingerindo o conteúdo de 4, 5 laranjas. Que é o que precisa para fazer um copo de suco de laranja. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, na hora de fazer o suco, você destrói a fibra. Então você aumenta a absorção dessa frutose. A absorção vai ser muito mais rápida. Então você está dando para o seu corpo. Se você tem, por exemplo, uma laranja contendo mais ou menos entre 7 e 8 gramas de frutose, se você multiplica isso por 5 laranjas para um copo, mais ou menos isso que a gente tem, 4, 5 laranjas, você vai ter entre 30 e 35 gramas de frutose sendo ingerido. Pensa nessa quantidade de frutose e pensa que uma Coca-Cola 350 ml tem 37 gramas de açúcar. Tá entendendo? Então você tem quase a mesma coisa de um refrigerante sendo ingerido de uma vez só. Isso sobrecarrega o teu intestino, que não consegue metabolizar tudo, espirra para o fígado e vai causar o mesmo efeito. Aí você vai dizer assim, mas Henrique, embora não tenha fibra no suco, tem vitamina C, ou tem sal mineral esse, ou tem vitamina XYZ. A quantidade de vitamina que você vai obter tomando um copo de suco de laranja, não justifica a quantidade de açúcar. É totalmente desproporcional. Tá entendendo? Até do ponto de vista corporal mesmo, você é arriscado nem absorver a quantidade de vitamina C que está lá. Mas o açúcar você vai absorver. Porque o açúcar é prioridade para o corpo. Certo? Prioridade para o corpo porque ele traz energia. E o corpo, lembra, nosso corpo está lá há 200 mil anos atrás, com escassez e precisando desesperadamente de energia. Isso vale para todos os sucos, mas quando você chega, por exemplo, em sucos mais concentrados, como é o caso do suco de uva integral, que é tido como queridinho, né, super saudável, né, porque é integral, é só uva que tem lá. Você sente o sabor da uva quando você está tomando. Se você pensar no suco de uva integral, cada 200 ml de suco de uva integral tem 40 gramas de açúcar. Comparando com a Coca-Cola, que tem 37 para cada 350 ml, o suco de uva integral tem quase 2 vezes mais açúcar do que uma lata de Coca-Cola. Tá entendendo? Algumas pessoas citaram aí o suco de limão.
existem realmente alguns sucos que não são sucos, tá, pessoal? A gente tem que perceber isso. Suco de limão, na realidade, não é suco, é refresco. Porque você não vai tomar um copo de 200 ml espremendo só limão ali dentro. Você vai ter um treco se você tomar, porque é muito azedo, né? Então você espreme 1, 2 limões, bota água e gelo. Então é um refresco. A quantidade de carboidrato que tem ali é muito pequena. Suco de maracujá, que é refresco de maracujá também, né? Também é muito pequeno. Eu gosto muito de usar água com gás, com um pouquinho de limão para dar uma saborizada. Isso não é um problema. Mas a partir do momento que eu espremo só a fruta, eu estou concentrando o açúcar e eliminando a fibra e gerando esse problema. Então, do ponto de vista de nutrição, refrigerante e suco de laranja são basicamente a mesma coisa. Você vai ter mais malefício do que benefício. Comparativamente, Jô, seria a mesma coisa de usar o açúcar branco ou o açúcar mascavo. Não faz diferença. Tá entendendo? Por quê? Porque a diferença nutricional existente entre eles não justifica a carga de açúcar. Muito bom. Então, o suco entra nessa mesma linha. Deixamos algumas pessoas aqui, né? E eu vou beber o quê, né? Olha, bebe água. Bebe Água com gás. Entendeu? E Altran, isso é muito importante que a gente falou, porque tem uma quantidade enorme de crianças hoje com gordura no fígado. Então, as pessoas elas não têm coragem de dar uma lata de cerveja para o filho, mas elas estão dando aí garrafinhas, caixinhas de suco, tá, pessoal? Isso é problemático para os filhos de vocês. Olha que você falou agora suco de caixinha e essa coisa toda, mas o suco que eu tô falando, pessoal, é qualquer suco, tá? Sim. Porque pode ser que o pessoal esteja pensando, o Henrique tá falando do suco industrializado, que tá lá no supermercado, dentro daquela caixinha e tal. Não, eu tô falando do suco que você fez da laranja aqui na sua cozinha. Sim. Que você fez, acabou de fazer e vai tomar, entendeu? Então, esse suco que eu tô falando. Inclusive o suco de uva, né? Tem crianças que pegam aquelas garrafinhas também, Henrique, e o pai acha que é saudável e vai lá e bebe a garrafinha quase toda. Eu acho que eu já comentei, não sei se foi com você também ou com outras pessoas, que eu já atendi paciente com diabetes tipo 2, que nunca bebeu álcool na vida, com esteatose hepática grau 3, e a pessoa falava assim, não, Josi, eu tomo, ele falou que comprava sacos, Henrique, de laranja todos os dias, almoço e jantar, 500 ml de suco de laranja. E ele não sabia de onde vinha, hemoglobina glicada, Henrique, de quase 13. Glicemia, Henrique, de 300 e tanto. Ferritina, mar de 1000. Mar de 1000 a ferritina desse cara. Entendeu? O fígado realmente bem comprometido, né? Sim, então, gente, tudo isso é uma sobrecarga muito grande. Porque eu é AF, né? AF. Pessoal, a live tá muito gostosa, mas nós vamos precisar, eu vou precisar conduzir pro final por causa do horário nosso, do Henrique e o meu também, que eu tenho um atendimento agora 9h20 para fazer. Assim, amando, tá, Henrique? É muito bom. Foi super legal. Gostei demais de participar. Muito bom. Pessoal, vocês gostaram? Escreva aí nos comentários. Vocês convidem o Henrique para voltar, que a gente... Você vai deixar a live salva, Vou deixar a live salva, né? Maravilha. Maravilha. Ai, tô lascada aqui. Tá não, minha querida. Sabe por que você não tá? Porque você tem uma coisa que nenhum outro animal tem. Nós temos, que chama-se poder de decisão. Bom. Nós podemos mudar, tá entendendo? Essa é a grande vantagem. E às vezes mudar é difícil, mudar dói, tá? Mudar você encontra muita resistência, principalmente das pessoas que não querem mudar, das pessoas que querem apenas se manter numa zona de conforto. Mas nós temos essa capacidade. Pode ser difícil no começo, mas você tem o apoio da Josi aí, por exemplo, eu tenho o meu apoio de todas as outras pessoas que compartilham conhecimento, que podem fazer uma grande diferença para você. Muito bom. Henrique, você atende online? Fala aí. Eu atendo online, atendo presencial aqui em Fortaleza e atendo online também, né? Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato direto pelo Instagram e aí a gente conversa, eu passo meu WhatsApp e tudo mais, tá? Aqui no Instagram, a gente tem um canal da Rebelião Saudável também, lá no Telegram, né? Vocês podem pegar também um link na minha biografia, aqui no Instagram. E tem também o podcast da Rebelião Saudável, né? Quem quiser escutar mais, eu vou inclusive colocar essa live lá no podcast também, que eu acho legal. O pessoal quer só escutar o áudio, né? Então, aproveita porque tem muito conteúdo lá legal, gratuito, para você tomar a sua decisão. E aí, se você quiser uma coisa mais individualizada, fala com a Josi, fala comigo e a gente pode fazer o teu acompanhamento. Perfeito. Henrique, qual as suas considerações finais? Minhas considerações
considerações finais. Bom, eu acho que a primeira coisa é a gente entender por que nós precisamos mudar, né? Acho que esse é o primeiro passo. Tá? O segundo passo é encontrar ferramentas que possam ajudar nessa mudança. Tá? Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas elas têm a ideia, a decisão de mudar e acabam encontrando ferramentas que são equivocadas. Infelizmente isso acontece muito hoje, né? Então não fica procurando atalhos, tá? Não fica procurando nutricionista que diz que você vai emagrecer ou ter resultado comendo tudo que você quiser. Isso não existe, tá certo? Não existe emagrecimento, não existe saúde sem restrição. As pessoas precisam entender isso. Ou você vai restringir quantidade, ou você vai restringir a tipos de alimento, tipos de macronutriente, ou vai restringir o tempo que você come. Você vai ter que fazer algum tipo de restrição. Tá entendendo? A questão é, qual a restrição é a melhor restrição para você? É para isso que nós estamos aqui, para te ajudar. Muito bom. Muito bom. Eu gostei do que você falou, né? Tem uma frase seguinte: quem tem um porquê enfrenta Contra qualquer ponto. como. Exatamente. Então, gente, é isso. Por que vocês precisam, né? Eu até acabei dando aqui exemplos, né, na minha própria vida. Tenho certeza que o Henrique também faz as suas restrições. Como fazemos, né, Henrique? Porque às vezes a pessoa tá doente ainda, se ela não quer fazer, tem que fazer, gente. Só tem um caminho fácil. É você ficar doente, é engordar, tá? Só tem uma coisa fácil na vida: adoecer, engordar, certo? Quem quiser consultar online, Henrique consulta. Quem quiser também, se quiser marcar consulta comigo, pode mandar mensagem no WhatsApp. Em breve teremos uma nova turma da Jornada do Combate à Diabetes que vai se iniciar. Que legal. E é isso aí. Quero agradecer a presença de todos, em especial a sua também, Henrique. Muito obrigada. Você com certeza agregou muito conhecimento dos meus seguidores e eu agradeço demais, tá certo? Eu que agradeço a possibilidade, Josi. Muito obrigado pelo convite. Um bom dia para ti, boa semana, né? Começando agora. Boa semana. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.